Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra emisión El Espiritismo Responde. Somos César y Yuri, miembros del Centro Espírita Chico Javier, ubicado en la ciudad de Sherbrooke, Canadá. Queremos agradecerlos por acompañarnos hoy y recordarles que el propósito de este espacio es brindar información, claridad y consuelo a través de las enseñanzas y la sabiduría de la doctrina espírita. Esperamos que estos momentos de reflexión y aprendizaje nos acerquen más a la comprensión del mundo espiritual. César, ¿qué tal? Olá, Yuri, como está? Um grande abraço a todos. Gracias, César. César, una de las creencias fundamentales del espiritismo es que siempre estamos en contacto con los espíritus, ya sea a Sim, través de sus influencias en nuestra vida cotidiana o en momentos de conexión más directa. Y esto ha llevado a muchas personas a preguntarse, ¿qué hacer cuando percibimos la presencia de un espíritu o sentimos que estamos en contacto con ellos? ¿Cómo reaccionar ante estas experiencias y cómo manejarlas de manera positiva? ¿Cómo el espiritismo responde a esto, César? perfeito, Yuri. Mais uma questão muito interessante. Mas nossos amigos precisam entender, né, alguns princípios de base antes de falarmos necessariamente, né, de influência espiritual. A primeira coisa é que nós pensamos e sentimos o tempo todo, mas nós nunca pensamos e sentimos sós. Porque quando nós pensamos, pensamento são ondas e emoções são ondas, né? Tem frequência, tem intensidade. E no momento em que nós pensamos, nós entramos em ressonância, em frequência, na mesma frequência que todo mundo que está pensando naquela mesma frequência. Então, se estamos com um pensamento negativo, ele pode ser reforçado porque nós entramos em contato com quem está pensando aquele mesmo tipo de teor de pensamento. Se emitimos uma emoção durante algum tempo, né, prolongado, aquela mesma emoção de amor ou de raiva, né, nós estaremos entrando em ressonância com todo mundo que sente aquilo. Então, quando nós falamos da influência dos espíritos, bom, espíritos encarnados e desencarnados, porque quando nós estamos com um certo tipo de pensamento, nós procuramos pessoas encarnadas que se afinam com aquele pensamento. E quando nós pensamos, nós atraímos espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento que nós estamos tendo. É lógico que isto não é imediato, não é porque eu tive um pensamento negativo que imediatamente eu terei do meu lado um espírito com aquele pensamento. Mas se eu mantenho aquilo, cultivo aquilo, eu acabo me cercando de espíritos que têm aquele mesmo tipo de pensamento. Então, entendendo esta realidade, nós começamos a perceber, né, que nós decidimos quem estará conosco, quem nos influenciará. Agora, nós podemos ter influências ocasionais ou mesmo intencionais, espíritos que queiram se aproximar de nós para fazer o mal, ou para aprender, ou para pedir ajuda, né? Como nós não temos muitas vezes a sensibilidade precisa do que esses espíritos podem querer, qual é a recomendação? Guardarmos a tranquilidade, guardarmos o nosso estado de espírito elevado, através da oração, através, né, do estudo, através da leitura de ambientes positivos, frequentarmos ambientes elevados, né? Evitarmos programas de televisão, né, que nos trazem coisas negativas. Há pessoas que querem fazer uma prece de 10 minutos no fim do dia, mas que passam o dia todo vendo coisas na televisão que jogam sobre nós uma enormidade de energias negativas, de imagens negativas, de pensamentos negativos. Então, a recomendação, quando sentirmos que há espíritos ao nosso lado, se eles forem positivos, é intensificarmos esta ligação através da prece, de pensamentos elevados, de emoções elevadas. E se são espíritos necessitados, bom, influenciá-los com o pensamento elevado, com a oração,
com a leitura de uma página em voz alta, né? Porque esse espírito muitas vezes será beneficiado pela leitura. Então, em todos os casos, a vigilância e a oração, o pensamento elevado e as emoções de boa qualidade, né, nos ajudarão ou a intensificar a união com espíritos superiores, ou a influenciar nossos irmãos mais necessitados para que ou aceitem se melhorar e serem ajudados, ou se afastem. César, yo creo que la gente pregunta esto porque muchas veces tienen miedo. Creo que el miedo es una reacción muy natural, pero debemos entender que no siempre son contactos negativos. Muchas veces pueden ser nuestros familiares los que estamos viendo o sintiendo. Entonces, no atribuir todo eso rápido a los influencias negativas. Exato. As pessoas desenvolveram medo, né, de tudo que é influência espiritual. Mas a doutrina espírita nos mostra que os espíritos são pessoas desencarnadas, sem corpo, né? Então, nós é que decidimos que tipo de pessoas, né, nós convidamos para a nossa casa, né? Y César, también muchas personas sienten curiosidad y yo creo que ese es un punto importante de advertir a las personas de no intentar comunicarse con espíritus sin la debida preparación o sin la guía de un centro espírita serio, porque se ha visto en las redes sociales gente jugando con la Ouija, por ejemplo, y eso puede abrir puertas para influencias negativas. Entonces creo que eso es un punto importante también. Extremamente importante, Yuri, extremamente importante, porque se nós não sabemos com o que estamos lidando, é melhor evitar. Por exemplo, se eu levo um grupo de pessoas a um laboratório de química ou de biologia e peço a estas pessoas para manipularem as substâncias que estão ali, ou os organismos que estão ali, essa pessoa pode provocar uma explosão ou pode se contaminar, né? Então, nós não brincamos com isso. No entanto, não precisamos ter medo. Se você sente de alguma maneira a influência dos espíritos, venha estudar para que você entenda o que está acontecendo, como funciona o processo, né, como ele se estabelece, como ele é mantido ou afastado, né, para que você possa, sabendo como se passa, né, o fenômeno, agir da maneira adequada. Se você quer ir a um laboratório de química, você precisa estudar química. Se você quer interagir com os espíritos, não faça isso de maneira irresponsável, né? Como estes exemplos que você deu, que podem abrir portas, né, para que influências muito negativas venham a agir na vida da pessoa, né? Nós não sabemos quem está do outro lado. Pode ser um familiar querido, pode ser um espírito que está querendo o nosso mal. Então, a precaução, o estudo, a oração são sempre os melhores recursos. E recomendamos sempre, sempre, sempre procure um centro espírita sério, mesmo que seja online, para que você possa estudar com pessoas, né, que realmente possam te orientar e te ajudar a entender tudo isso. Gracias, César. A veces decimos, eh, te di- qué es lo que piensas, qué es lo que haces y te diremos quién te acompaña. Entonces, es importante, como dijiste, mantener una vida equilibrada, evitar los excesos, evitar los vicios, los pensamientos negativos, fortalecer nuestra fe, la oración, el estudio, hacer el bien, claro está, la caridad, el amor al prójimo. Esos son escudos contra las influencias espirituales negativas. Y proteger nuestro Exatamente. hogar, muchas veces eso hablaba con mis hijos, proteger nuestro hogar, mantener un ambiente armonioso, con oraciones, pensamientos positivos para crear un espacio energéticamente sano, ¿no? No solamente a nuestro alrededor, en nuestro hogar y a donde quiera que vayamos. Perfeito. E isso tudo você pode aprender, né, quando vem aos estudos, quando começa as práticas espíritas, que são muito simples, mas que são muito eficazes. As práticas espíritas são muito eficazes e são de uma grande simplicidade, né? Mas como você disse, nós podemos
Com a repetição destas práticas, feitas da maneira apropriada, com base no estudo, na boa orientação, você pode energizar, né, o seu ambiente, o seu lar, e transformá-lo quase numa fortaleza, né, onde só entrarão espíritos com a permissão dos seus anjos da guarda, dos seus benfeitores espirituais, né? Então, nós podemos ter o controle, em boa medida, de tudo isso. Gracias, César. Nos despedimos por el día de hoy, invitando a todos a que nos sigan, a que nos envíen sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Y gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, César. Hasta la próxima. Graças.